Eu não sei vocês, mas a minha vida tem sido uma verdadeira montanha-russa de emoções. Altos e baixos e loopings muito inesperados. E sucesso, para mim, nunca foi algo muito linear, sempre lá em cima. Eu acho que faz parte do sucesso nós termos esses altos e baixos. E, na verdade, sucesso é você ter saúde mental para estar bem em todos os tempos, inclusive nos loopings. De preferência, sem precisar tomar um Venal no meio do caminho ali. Meu nome é Vanessa Rosseto, eu sou comunicadora, assessora de imprensa, jornalista, atriz, apresentadora, e lá se vão várias outras profissões. Já fui bailarina, modelo, até Miss. E por incrível que pareça, apesar dessa lista longa de profissões, eu não estou aqui para falar de carreira, nem de negócios com vocês. Na verdade, eu vim contar uma história bem pessoal, mas que todo mundo pode se conectar de alguma forma. E sinto informar que, se você ainda não passou por isso, um dia você vai passar, que é o luto. E quando me chamaram para estar aqui nesse palco hoje, que é muito importante, acho que sempre foi um sonho para todo mundo que gosta de falar, de apresentar, né? Estar aqui nesse palco hoje é muito importante para mim. Eu imaginava que o meu luto já estaria naquela fase, né, de recuperação, entre aspas, porque a gente nunca recupera 100% de um luto de pessoas que a gente ama. Mas aí, ontem, eu perdi minha cachorrinha, de 12 anos, que era um presente dos meus pais para mim. E aí, falando no luto, vocês podem estar se perguntando, quem não me conhece: "Ah, mas é luto do quê? Quem você perdeu? Um marido, um filho?". Na verdade, eu perdi os meus pais, e muitas pessoas também aqui já perderam os pais, mas eu tive um pequeno porém, que eu perdi o meu pai e a minha mãe na pandemia há exatos 4 anos, foi em outubro de 2021, basicamente juntos, com uma diferença ali de 10 dias entre um e outro. Então, em 2 semanas eu era aquela filha única, mimada, muito amada pelos dois, e de repente, cadê? Não tem mais. Então eu vim aqui hoje, quem sabe, ajudar a inspirar pessoas que estão passando por esse momento difícil que é o luto, a ter uma visão um pouco mais leve, se é que isso é possível, desse momento que é tão difícil na vida de todo mundo que passa por ele. E aí eu quero trazer para vocês algumas palavras aqui. Como boa jornalista, né, vamos lá trazer as palavras. A primeira palavra que eu quero trazer, ela começa com C. Todo mundo tem, muita gente tem medo de usar. Coragem. Coragem, eu acredito que é um músculo que a gente precisa desenvolver, esse músculo ao longo da nossa vida, especialmente da nossa vida adulta. Eu acho que quando a gente é criança, a gente tem muita coragem de fazer um monte de coisa. E aí a gente vai crescendo e a vida vai minando essa coragem da gente. E a gente não pode perder. A gente precisa ter coragem e deixar essa coragem bem forte na nossa vida adulta. Porque quando esse momento de luto chegar, é ela que vai tirar a gente da cama. É ela que vai falar: não, você não vai ficar aí deitado, você não vai deixar essa montanha-russa ficar parada de cabeça para baixo. Você vai continuar vivendo, você vai continuar dando um passinho de cada vez, mesmo que assim, bem pequenininho, 1 centímetro depois do outro. É a coragem, se ela estiver bem trabalhada na sua vida, que você vai realmente botar a mão ali na ferida, enxergar, porque não é desviar do luto, não é falar: "Ah, não está acontecendo". Você vai atravessar, eu não gosto de usar essa palavra de atravessar o sentimento, mas é a realidade. A gente tem que ir lá e falar: "Tá doendo e eu vou assim mesmo". E a segunda palavra que eu queria trazer aqui para vocês hoje começa com I. E em pleno 2025, sinceramente, a gente tem que aprender a dominar essa tecnologia, porque senão a gente não vai conseguir seguir em frente, não. E muitos podem pensar: "Ah, inteligência artificial", mas não. É a nossa intuição. A nossa intuição, a gente sabe que muitas mulheres são um pouco, às vezes, mais afloradas que os homens, mas todo mundo tem intuição. A gente tem que fechar os ouvidos, os olhos e, de repente, escutar esse músculo da intuição. E de onde ele vem? Do guts, daqui do estômago, do intestino, não sei, mas eu acho que a minha intuição vem muito daqui desse lugar.
E eu gosto de, às vezes, vamos parar e vamos escutar o que o nosso corpo está falando para a gente fazer. E a intuição a gente vai usar nesse momento de luto. Porque por mais que eu tenha passado por um luto muito difícil, e estou passando de novo, né, com a morte da minha cachorrinha, mas a intuição vai te dizer o que você deve fazer nesse momento, porque não sou eu que vou falar, não é seu amigo, nem sua terapeuta. E terapia é muito importante, por favor, façam. Mas acho que a intuição ela vai te guiar para você fazer o que você ama. E fazer o que você ama, gente, é muito importante no momento de luto. Quando, não necessariamente, às vezes, o trabalho, às vezes fora do trabalho. Eu tive a sorte de estar ali nesse meu primeiro ano, né, após a morte dos meus pais, de 2022, de trabalhar remoto. Então, eu pude fazer uma coisa que eu amo muito, viajar, conhecer novas culturas, novas pessoas, novas comidas, novas gastronomias, cheiros, e me apaixonar por cada lugar que eu pisava, por cada pessoa que eu conhecia. E me apaixono pra caramba, inclusive. Mas são essas pequenas paixões que vão trazer a nossa intensidade, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de continuar. Porque, sinceramente, eu estava morando na casa com os meus pais, eles pegaram Covid, por que eu não peguei? Todo mundo vacinado, eles vacinados, eu vacinada, por que eles foram e eu fiquei? Essas coisas passam pela nossa cabeça quando a gente sofre uma ruptura assim muito disruptiva na nossa vida. Mas a gente estava ali, né? Eu estava ali fazendo o que eu amava fazer. Então, esses pequenos momentos de felicidade, eles precisam fazer parte desse luto e dessa caminhada que a gente vai tendo nos primeiros meses, né? Depois que a gente perde alguém. E aí tem uma outra coisa que eu também quero trazer aqui para vocês, que é achar as suas pessoas. Nem sempre, quando você está passando por um momento difícil, vai ser aquela pessoa da família que você acha que vai te dar apoio. Às vezes ela vai sumir, às vezes ela vai desaparecer. Às vezes vai ser o seu amigo que mora do outro lado do mundo, que vai te ligar, que vai ficar com você todo dia fazendo videocall. O que você precisa de alguma coisa. Eu nunca vou esquecer as pessoas que saíram dos seus estados, das suas casas e brotaram na minha casa. Do nada. Ah, Vanessa, vou te ajudar. Vou no ponto com você para resolver burocracia. Ah, Vanessa, não, vou ajudar a resolver aqui essa papelada que está no seu quarto que você precisa resolver para seguir em frente. Então, assim, esses pequenos gestos de amizade são muito importantes. Então, ache suas pessoas. E se você tiver alguém perto de você que esteja passando por esse momento de luto também, seja essa pessoa. Você vai ser incrivelmente importante na vida dela para todo sempre. Eu também quero trazer para vocês aqui que você deve sorrir mesmo no meio do caos. Porque às vezes a gente fica com um sentimento de culpa porque a gente está sendo feliz. E eu fui julgada porque eu estava movendo muito rápido a minha vida depois que meus pais se foram. Eu estava viajando, estava fazendo as minhas coisas, estava vivendo, estava postando. Nossa, mas que absurdo, Vanessa acabou de perder os pais e está viajando, postando, sorrindo, que absurdo. Não ligue para o que os outros vão falar. Faça o que você tem que fazer, siga a sua vida e sorria no meio do caos. Como a querida filósofa contemporânea Riri falou, fake until you make it. Então, mesmo que você não esteja feliz, vamos abrir o sorriso, vamos mandar essa imagem para o nosso cérebro. Ué, gente, ela está triste, por que ela está sorrindo? Não, pode sorrir sim. E aí, de repente, o nosso corpo vai dizer para a nossa cabeça que a gente pode ser feliz, que a gente tem ainda muito o que viver, muito o que fazer aqui na Terra. E tem mais uma coisinha que eu quero trazer aqui para vocês com respeito a luto. É para você não tentar substituir essas pessoas. É óbvio que eu não fiquei procurando. Ai, gente, olha, meu pai e minha mãe morreu, tem alguém que quer me adotar? Não. Mas, como uma pessoa acostumada a receber tanto amor, e de repente não tem mais, é muito difícil você ficar sem ter aquela coisa para você se agarrar, aquele sentimento que você recebia, onde foi parar? E aí você imagina que você vai encontrar em outras pessoas. E você pode, de repente, achar que vai ser no trabalho ou nos relacionamentos. Eu estava solteira, ainda estou solteira, inclusive, mas estava solteira e aí, coitado dos boys que apareceram na minha frente, gente, porque eu despejava toda a minha carência neles e falava, aquele ali vai ser o pai dos meus filhos agora, vou montar minha família. Não vai dar certo, gente. Então, muita terapia
porque é importante demais como a gente está vivendo um momento tão traumático como esse. E eu não vou me alongar muito, acho que eu já resumi bastante todo esse caos que é você viver sem as pessoas que você mais ama na vida. E eu só queria trazer para vocês que a vida, ela é feita de altos e baixos, algumas voltas nos derrubam, outras nos elevam, mas absolutamente todas nos transformam. Muito obrigada.